Boa noite a todos, boa noite às economistas, aos economistas presentes aqui em mais uma live do Corecon, apresentando suas comissões, seus fóruns, os grupos de trabalho que atuam no âmbito do Conselho Regional de Economia de São Paulo. Hoje nós apresentaremos mais dois grupos aqui do Corecon São Paulo, o grupo da Comissão da Mulher Economista, coordenada pela Nancy Gorgulho, nossa conselheira, e o Fórum de Responsabilidade Social, coordenado pelo nosso conselheiro Carlos Eduardo Júnior. Então, vamos iniciar agora o evento. E gostaria de lembrar a todos que o evento está sendo gravado, estamos ao vivo aqui na plataforma Zoom, e após o encerramento deste evento, nós editaremos o vídeo e publicaremos o conteúdo completo na TV Economista, o canal oficial do Corecon no YouTube. Então, agora pergunto aos senhores, conselheira Nancy, conselheiro Carlos Eduardo, quem desejaria começar a apresentação de hoje? Pode ser você que manda, pode ser a Nancy aí, para privilegiar as mulheres. Então tá perfeito. É o mês da mulher, então tá bom. Nancy, então a palavra está com a senhora e desejo um bom evento a todos. E o intuito desse evento é que os economistas e a sociedade em geral saiba melhor o que cada comissão, o que cada fórum do Corecon está fazendo, está planejando para o ano 2022. Então, um ótimo evento, uma ótima palestra a todos. Bom, gente, boa tarde, eu sou Nancy, para quem não me conhece, eu coordeno no Corecon a Comissão da Mulher Economista. Mas eu comecei no sindicato em 2017, 2016, não me lembro bem, coordenando esse Fórum da Mulher Economista, e agora no Corecon é a Comissão da Mulher Economista. Então, a Comissão da Mulher Economista, competência para planejar, executar, coordenar as atividades destinadas a promover, integrar e consolidar a atuação dos integrantes do sexo feminino na categoria profissional, na sociedade e na economia em geral. Essa é a missão da Comissão Mulher Economista. Mas, na minha visão, além disso, o que eu faço? Tem homens também nas nossas palestras. Eu acho que é assim, para cumprir um papel social, tudo que é bom para a sociedade, inclusive a sociedade às vezes é mais carente, tudo que eu acho que vai ser produtivo, e não é um grupo fechado só para mulheres, essa é a missão, mas também tem homens quando o assunto é relevante, quando é importante. Então, o ano passado nós tivemos um fórum de discussão com várias pessoas de várias áreas, falando da pandemia, do ajuste da pandemia, o que isso implicou para a mulher, para o mercado de trabalho, para a saúde. Então, tivemos economistas, mas outras áreas também, porque eu acho que engrandece a nossa comissão, entendeu? Então, a gente tem eventos, o mês de março, pode tirar a tela se quiser, ou você quer passar, não sei, mudar. Eu não sou muito de ficar olhando em tela, gente. O mês de março, como o dia 8 de março é o mês internacional, é o Dia Internacional da Mulher, a gente geralmente faz uma homenagem para as mulheres. Então, mas o mês de março é considerado o mês da mulher. Então, nós temos lives, agora lives, né? Porque é uma coisa mais abrangente, tudo. Com palestras muito interessantes. No dia 8, nós tivemos uma palestrante do BNDES, uma economista do BNDES, que mexe com financiamento, promove o financiamento, o papel do BNDES no fomento aos centros históricos do Brasil,
e ao turismo. Então, foi assim, muito abrangente de mostrar o que pode ser para as prefeituras, para as cidades do Brasil, foi muito interessante. Dia 15, que foi terça-feira, nós tivemos uma palestra sobre ecologia, eu estou com elas aqui agora, que eu fiz o Júlio, você pode tirar essa tela, por favor? Aí eu vou falar. A palestra do dia 15 foi sobre ecologia humana e economia compartilhada. A palestra do dia 22 vai ser sobre o ajuste do mercado de trabalho durante e pós-pandemia pela estrutura histórica, que não é boa para as mulheres do gênero. Então, as mulheres mais sofreram durante a pandemia e o ajuste está sendo também maior pós-pandemia para as mulheres. Então, é muito interessante, até para saber que caminho vai. Depois, no dia 29, nós teremos uma palestra sobre o desenvolvimento econômico. São duas palestrantes até, no dia 29, que depois eu falo delas. Então, a gente tem a programação, pela programação desse ano, de 2022, no mês de março, com as lives, todas online, prestigiando a mulher, são mulheres só. Mas depois nós temos também algumas palestras que depois eu vou falar. No mês de abril, nós teremos a entrega de um prêmio de empreendedor da década para Luísa Trajano. Vai ser em abril que a gente vai ter uma live, um evento, também acho que online, pela dificuldade dela em presencial, pelo tempo curto e tal, em abril. Em maio, nós teremos o Fórum da Mulher Economista, que esse fórum a gente faz já desde o sindicato, lá quando começou, nós temos um fórum, são 3 palestrantes, e esse de maio eu estou querendo fazer presencial, que a pandemia já está indo embora, então aqui no meu roteiro, no meu planejamento, em maio presencial. Lógico, lá no Corecon, né, junto com o Sindecom, e a gente comunica antes, avisa antes e tal, quanto mais gente participar, melhor. Depois vou ver até se tem um coquetel de congressamento e tudo. Depois, de junho a novembro, são lives, porque a live foi uma coisa que deu muito certo, né? A gente disponibiliza mais pessoas, pode contar com mais pessoas, e eu estou com contato com palestrantes internacionais. Então, pessoas do Banco Mundial, do FMI, os contatos já feitos. Então, só que não dá para ser nesse mês de março. Mas, ao longo do ano, teremos essas palestras com mulheres muito bem-sucedidas em termos de mundo, tá? É de junho a novembro. Agosto, mês do economista, então, pode ser que seja no mês de agosto, né? Para ser essas lives para essas pessoas. Depois de dezembro, eu penso uma confraternização de final de ano com uma placa, alguma coisa, de honra ao mérito a todos os palestrantes que já passaram, desde quando começou essa coisa da mulher, que o idealizador desse projeto, que hoje já é comissão, foi o professor Valdir, que está aqui, Valdir Gomes, ele, que foi o sonho dele, me convidou para participar do sonho dele. E é um sonho que ele sonhou sozinho e depois me chamou para sonhar com ele, e eu fui e continuamos sonhando, até hoje realizando.
Então, em dezembro, eu gostaria de fazer todas as palestrantes. Isso é uma coisa que é a minha proposta, espero que seja assim. Então, e o que, que a gente tem de... É uma pena que eu estou com tudo aqui, eu passei para o Corecon, eu deveria ter feito um PowerPoint, mas prometo que eu faço e depois mando, coloco, deixo no site. O site do Corecon, no site do Corecon tem uma pasta Mulher Economista, com todos os vídeos, reportagens, palestras, lives feitas. Esse é o que a gente quer para esse ano. Facebook tem uma página da Mulher Economista, com postagens todas interessantes, e tem até o ano passado, tinha o economista Fernando, que ele faz um boletim diário. E esse ano vamos retomar o Fernando para sair na página do Facebook da Mulher Economista. Depois, nós temos o perfil da Mulher Economista no estado de São Paulo. Esse o ano passado eu pensei o ano inteiro, eu quis o ano inteiro, eu lutei o ano inteiro, mas ainda não deu certo. Espero que esse ano dê, que a gente tenha um perfil. Agora vai ter, a partir do mês de abril, um questionário, uma pesquisa para a gente ter o perfil da mulher economista do Estado de São Paulo, até para direcionar mais as nossas ações. Se Deus quiser, vai sair, estou batalhando. Depois, nós temos votação da Comissão Mulher Economista, para passar em plenário e tal, para indicar a mulher economista do ano de 2021. Ela é eleita em 2022. O ano passado a gente já indicou, a gente indica várias, depois tira uma do estado de São Paulo e vai para o federal. O ano passado foi a economista Rosa Maria Marques. Ela não ganhou no federal, mas ela foi de São Paulo. Depois, votação da Comissão Mulher Economista para a escolha do prêmio Mulher Transformadora do ano de 2021, que esse prêmio é um prêmio que o COFECON entrega para uma mulher que fez diferença ou faz diferença na sociedade. Então, ela não precisa necessariamente ser economista, é mulher empreendedora. Então, o ano passado, indicamos, a gente vai eleger a mulher transformadora do estado de São Paulo. Entre as indicações, a que vencer, a gente apresenta para o Conselho Federal, para nos estados, para concorrer junto com as outras participantes. Então, isso a comissão faz. Depois nós temos um projeto que eu já apresentei esse projeto para o professor Valdir, e apresentei essa semana para o presidente Pedro. Esse projeto é visando a sociedade. A gente ainda precisa fechar bem ele, está faltando algumas coisas, não sei até onde eu posso falar, mas ele visa colocar a economia no dia a dia dos jovens de 13, 14 anos, para que eles levem esse ensino da economia e educação financeira para suas casas, para mudar a vida deles, ao mesmo tempo que a gente vai estar despertando a vontade de estudar economia e que eles sejam futuros economistas. Então, é um projeto que o professor Valdir conhece, o presidente Pedro conhece, e a gente está batalhando nisso para sair logo, se Deus quiser. Depois, divulgação nas mídias sociais e tudo, que agora nós estamos com o Júlio aí, ele está bem empenhado, bem encarregado, junto ao site do Corecon, perfil do Facebook. E outra coisa que eu quero ainda esse ano, que o ano passado eu já queria, mas nessa reestruturação toda que está tendo, eu quero ver se esse ano
a gente tenha grupos de trabalho da mulher economista nas delegacias regionais. Então, assim, de cada cidade que tem uma delegacia, ter um grupinho de trabalho lá para fazer parte da nossa equipe e até para ter coisas regionais, não ficar só em São Paulo. Então, esse é o programa de trabalho que eu apresentei para o presidente Pedro e que a gente quer fazer esse ano. A apresentação foi bastante clara, bastante profícua, Nancy. Esse trabalho que a senhora está propondo realmente vai agregar bastante ao público do Corecon, a iniciativa de ampliar, de promover, né, iniciativas, ações que promovam a participação feminina na economia e no âmbito do Corecon. E o conselheiro Haroldo tem uma pergunta para a senhora, um comentário. Conselheiro, a palavra é do senhor. Maravilha. Antes de mais nada, parabéns para a Nancy, uma grande lutadora aí pela luta de gênero, né? Para dar importância aí ao papel da mulher economista, algo que na sociedade, de uma forma geral, a gente ainda tem muito para avançar. Então, a Nancy aí é uma das grandes batalhadoras sobre o tema aí, o professor Valdir fez a provocação e ele tem excepcionais provocações, então foi bacana que você tenha aceito essa provocação dele. A gente certamente incluiu aí as mulheres num outro patamar de discussão na agenda econômica de São Paulo e do Brasil, sem dúvida nenhuma, Nancy. Mas a minha observação é a seguinte, Nancy. Você vê, por exemplo, ficou até famoso, se não me engano, foi no próprio governo Temer, por exemplo, ele tirou uma foto lá do ministério dele que não tinha mulher. Nesse ministério desse governo atual também quase não tem mulher. A gente já teve presidente da República mulher, né, ou presidenta, como queriam dizer, e a gente percebeu que, por exemplo, nos cargos de poder efetivo, sobretudo do ponto de vista do Estado, nas empresas a gente tem visto a mulher mais participando. Como é que a gente pode fazer para que a mulher economista, com toda a competência que tenha, também possa surgir no cenário econômico nacional, nos postos-chave de comando do Estado? A única mulher que me vem à mente aqui agora, que está fazendo um trabalho excepcional aqui no estado de São Paulo, embora acho que ela não seja economista, embora cuide do desenvolvimento econômico de São Paulo, é a secretária Patrícia Ellen. Ela é uma grande liderança nesse processo. Então, a minha pergunta é, como a gente pode fazer com que tenhamos mais Patrícias Ellen em outros postos-chave do comando da política nacional, da política do Estado de São Paulo? O que você acha? O que falta para atrair esses talentos femininos? Olha, eu acho que assim, essa discriminação, ela é histórica, ela é estrutural, ela é estrutural e histórica. Então, eu acho que a mulher vai, eu acho que a mulher pode, eu acho que a mulher consegue, mas são pouquíssimas que chegam lá. Haja vista, o Corecon de São Paulo tem 24 pessoas, 4 mulheres e 20 homens. Então, se você pegar o Corecon, se você pegar o COFECON, eu não sei quanto está no COFECON, se você for ampliando isso para ministros, para coisa, a porcentagem é quase a mesma. Então, nós temos mulheres brilhantes, nós temos mulheres para fazer, mas nós temos homens também, e é uma sociedade patriarcal. Então, a gente está indo, sabe? A gente está e mostra as mulheres, e mostra o potencial, e mostra currículo, e, sabe? Mas é muito devagar. É a mesma coisa da luta dos negros, da luta dos índios. Um dia a gente chega lá, mas é muito devagar. Agora, é o que eu sempre falo. O ano passado, fizemos uma palestra
do Dia da Mulher, homenageando as mulheres, e eu citei as mulheres, não todas, lógico, as mulheres famosas no mundo. E depois eu fui para as economistas. Então, eu citei na área religiosa, na área da coisa. Você pega Nobel, pouquíssimas mulheres recebem o prêmio Nobel, mas elas chegam. Tem algumas que chegam. Haja vista a Princesa Isabel, haja vista a Madre Teresa de Calcutá, haja vista Luísa Trajano, que vai receber um prêmio de empreendedora da década. Elas chegam, mas a proporção é menor ainda. Com toda a luta, é igual os negros, a luta dos negros, que tem eu falo muito, né? Só fechar. Da Princesa Isabel, a abolição da escravatura, 1888. Você fala bem, não fala muito. Você fala bem, não fala muito. Não, mas da Princesa Isabel, ela libertou os escravos, mas sem estrutura nenhuma para eles. Sem poder trabalhar, sem ter uma casa para morar, ter que pagar comida sem ter trabalho. Você vê a luta dos negros hoje, que a gente luta. Eu tive uma palestrante negra, umas pessoas no fórum, terceiro fórum, acho que foi, espetacular, e a gente falou isso, e eu ainda falei, será que já raiou a liberdade? Ou que foi tudo ilusão? Quer dizer, você vê que eles estão lutando também. Um dia a gente chega, os netos nossos, quem sabe, nossos netos, a gente vai plantando para colher um dia, entendeu? Maravilha, obrigado. Obrigado. Nancy, agradeço muito a excelente exposição, mais uma vez. Agora nós vamos partir para a exposição do conselheiro Carlos Eduardo Júnior, que é o coordenador do Fórum de Responsabilidade Social. Conselheiro, nesse momento, a palavra é do senhor. Obrigado, Júlio. Parabéns aí, Nancy, pela apresentação, muito esclarecedora. Vai ter várias atividades, né, pela comissão aí, para enriquecer o nosso conselho e o debate. Aí. Enfim, o Júlio já falou, né, eu sou Carlos, sou economista aqui, sou conselheiro aqui por São Paulo e também sou conselheiro federal e assumi aqui o fórum, né, Fórum de Responsabilidade Social. Como eu já participava e participo ainda do Fórum da Responsabilidade Social no Conselho Federal, eu falei, olha, em São Paulo não tem, vamos trazer isso para São Paulo, porque eu acho que tem margem para isso e é um campo que está aí aberto para nós discutirmos e, enfim, ainda mais diante da pandemia, que o país passa ainda, ela não terminou ainda, a pandemia, né? Mas trouxe um grave problema econômico, acirrando ainda mais o nosso progresso, o nosso desenvolvimento, levando várias pessoas à perda de emprego e também trazendo o país de volta ao mapa da fome. Coisas que anos atrás nós, então, estávamos fora desse mapa da fome. Então, esse aqui é o Fórum de Responsabilidade Social. Ele não tem igual a comissão da Nancy, né? Não tem esse histórico todo. Aí, enfim, nós estamos iniciando praticamente do zero aqui. Mas aí pode passar, por favor. Passa a página. Enfim, ele tem como uma competência sempre implantar ações de responsabilidade social no sistema aqui de São Paulo, do Corecon, e suas ações que impactam a sociedade. Ou seja, nós vamos estar tentando implementar ações que vão fortalecer a responsabilidade social. Isso inclui parcerias, né? Parcerias com outras entidades que atuam na área social e também parcerias com governos, estado, prefeituras. Essas que são questões que nós vamos estar trabalhando esse ano. Pode passar, por favor. Propostas para 2022. Ou seja, nós temos várias propostas que são lives
voltada para a responsabilidade social. Tem o prêmio Evolução, prêmio Paul Singer, que é voltado para a economia solidária. Para quem conhece, o professor Paul Singer foi um batalhador dessa área, né, da economia solidária. Ele foi secretário de Economia Solidária por praticamente 13 anos, né, e sempre foi um grande incentivador com as suas ideias, com as suas propostas. E o Conselho Federal tem esse prêmio que a gente vai estar atuando. Contato, como eu disse, contato com atividades e entidades sociais para fortalecer a parceria, dando consultoria, enfim, eventualmente aquilo que o Corecon puder estar atuando, também na divulgação. Vamos falar também da economia de Francisco e Clara. Essa é a proposta que foi feita pelo Papa Francisco, foi no final de 2019, onde em 2020 ele ia fazer um grande evento em Roma com jovens economistas, sendo que a coordenação geral é do economista prêmio Nobel Joseph Stiglitz, né? E aí, só que devido à pandemia isso não ocorreu, mas nós vamos estar atuando nisso. Curso de Economia Solidária, em parceria do COFECON, isso vai ser através do YouTube, nós vamos fazer essa parceria. E a cartilha de Economia Solidária, essa cartilha ela já está no site, já está disponível no site do Corecon. É uma cartilha que foi elaborada em conjunto com a Caritas e com o Conselho Federal. Falando um pouco, ou seja, nós vamos estar atuando com relação a incentivo do prêmio Paul Singer. E esse prêmio Paul Singer, como eu já disse, as boas práticas de iniciativa voltadas para a economia solidária. O professor Paul Singer, ele deu aula há muitos anos aqui em São Paulo, na USP, na PUC, ele foi secretário de Economia Solidária, e a atuação formada para jovens economistas no Brasil todo, na qual eles têm uma participação e alguma ideia, alguma proposta, algumas incubadoras voltadas para o lado social. Pode passar. O curso na plataforma EAD, ou seja, como eu disse, nós temos várias entidades e elas têm várias carências, né? E através desse curso que vai ser disponibilizado via EAD, através do YouTube, essas entidades vão estar podendo participar e atuar e se capacitando, né? E isso daí é uma parceria com o Conselho Federal de Economia. Com relação às lives, né? Agora eu vou detalhar um pouco mais. A gente vai estar trabalhando, porque live, hoje em dia, nós fazemos várias palestras que antigamente eram presenciais, e hoje vai ser virtual, ou seja, essa aqui está ocorrendo através do Zoom, futuramente vai ser através do YouTube. Até conversei com o presidente, ele está vendo essa possibilidade, né? Mas eu acho que vai atender um número maior de pessoas. E a gente vai trabalhar a economia de Francisco, sobre a ática de Francisco e Clara, na qual você tem uma economia voltada principalmente para as pessoas empobrecidas, né? E de maneira como a nossa sociedade pode sair, eventualmente, da crise mais fortalecida, de maneira que você vai atender o maior número de pessoas possível. Só para vocês terem uma ideia, em 2014, eu participei de um grupo de economistas, era o pessoal mais ligado da Fundação Getúlio Vargas, tinha participante de ministros de Estado, secretários, ex-secretários, e aí onde nós tínhamos uma proposta de fazer uma proposta para a área econômica, mas era uma proposta unipartidária, não era voltada para nenhum partido. E dentro das propostas, nós falamos, olha, a gente não pode deixar o social de lado. E isso daí foi deixado bem claro naquela época, mas foi em 2014. E isso aí com o tempo foi mudando, né? Você vê hoje questões na qual a área social ela é muito abandonada, ela praticamente ela não é
privilegiada, ou seja, ela tem pouco espaço na agenda econômica hoje em dia. E isso daí ela acaba prejudicando a sociedade, né? Hoje a gente vê o Brasil voltando no mapa da fome, você vê um número de pessoas desempregadas, pessoas passando necessidade, e isso daí acaba impactando na nossa sociedade, trazendo a violência, trazendo roubo, desemprego, desajuste familiar, enfim, uma série de problemas. Também a gente vai atuar, vamos falar sobre o mapa da fome no Brasil. Isso daí, o país há muito tempo tinha deixado e abandonado o mapa da fome. Infelizmente, no ano passado, retomamos nessa questão de segurança alimentar. E com a pandemia, isso se acelerou bastante. Você vê uma quantidade de pessoas que não têm condições de comer o mínimo no dia a dia. E a gente vai trazer pessoas para trazer, que possam falar sobre medidas que possam solucionar esse problema. Não solucionar no problema de maneira na qual você vai estar distribuindo uma cesta básica, que é importante hoje em dia, mas fazer com que também essa pessoa que está recebendo esse alimento, essa pessoa que está passando por dificuldade, ela se restabeleça e volte a atuar na sociedade, de forma de emprego, na forma que ela vai ter condições de ela se autossustentar. A gente tem que reverter esse problema, né? É um problema muito grave. Nós, enquanto economistas, temos essa obrigação de trazer uma resposta na sociedade para que esse problema seja solucionado. Vamos falar também sobre a Caritas no Brasil, a atuação social, sobre a ótica econômica. Isso, inclusive, é a nossa primeira live do nosso fórum, né? Que já foi acertado. Quem vai falar para nós será a Marcela Vieira. Marcela Vieira é economista, ela é de Manaus, mas ela está radicada em Brasília, né? Na Caritas Nacional. Ela é economista da Caritas Nacional. Ela tem um conhecimento muito extenso, né? Um conhecimento muito vasto, que vai estar trazendo para nós essa alternativa, esse trabalho que a Caritas realiza, e também o que a gente, enquanto economista, o que a gente, enquanto sociedade, a gente pode estar atuando para que melhore essa condição. A Marcela foi uma das autoras, né, da cartilha de economia solidária, né, que foi colocado hoje no site do Corecon, mas isso foi realizado o ano passado, e ela foi uma das autoras, e ela tem um conhecimento bastante grande para estar atuando. E também nós vamos participar do Congresso Paulista de Economia, né, que deve ocorrer no segundo semestre, onde o Fórum de Responsabilidade Social com certeza vai ter um espaço e para nós debatermos as questões da nossa sociedade com relação à responsabilidade social. Enfim, para mim foi... pode passar, por favor? Enfim, são as atividades que o Fórum de Responsabilidade Social vai estar atuando, né? Pode tirar a apresentação. Aí eu vejo aqui, por exemplo, que o Sérgio, né? Sérgio Roberto também, ele atuou bastante na economia de Francisco e Clara, foi aqui no Brasil, junto com o professor Ladislau, que foi o representante, né, praticamente, né, a gente fala que não é o representante do Papa Francisco, mas foi o coordenador nacional. E tivemos essa atuação bastante positiva. A mim foi dada essa responsabilidade, que óbvio que sozinho nós não iremos fazer. E vamos atuar de maneira com que as atividades no decorrer do ano, com uma ou duas atividades mensais, esse fórum vai estar atuando e vai estar realizando parcerias, e algo que vai agregar para nós economistas, né? Para o nosso conselho. E o nosso conselho também tem essa responsabilidade, né? Porque nós temos vários economistas que não são só aqueles economistas famosos que saem na televisão, que escrevem artigos, que são ministros, secretários. Também temos vários economistas que passam por dificuldades,
enfim, tem dificuldade de pagar a anuidade, parcela várias vezes, mas a gente é voltado para essa sociedade, para o economista e para uma sociedade em geral, na qual, enquanto conselho, enquanto enquanto coordenador do fórum, a gente vai procurar trazer respostas para que possamos reduzir esse problema social que o Brasil enfrenta, que se agrava a cada dia. Eu acredito que isso também vai ser um tema fortemente atuante esse ano, né? A responsabilidade social. Você tem várias empresas que procuram agregar uma responsabilidade social cada vez maior. E não só empresas, como entidades, e o Corecon São Paulo vai também estar atuando nisso de forma bastante atuante. Obrigado. Agora eu quero saber de alguma dúvida, alguma questão que vocês possam perguntar. E é óbvio que o grupo está aberto para todos participarem, né? E muitas atividades nós vamos fazer em conjunto, né? Não vai ser só o fórum, vai ser o fórum com a questão da política econômica, vai ser junto com as mulheres, como a Nancy colocou, junto com os afrodescendentes também, por exemplo, Educafro, que tem uma forte atuação social, que é coordenado por o Frei Davi, na qual eu tenho contato, futuramente ele vai estar conosco até falando, mas enfim, essa atuação em conjunto só visa fortalecer o nosso conselho. Estou aberto aí a questões, que vocês possam perguntar, se vocês querem comentar alguma coisa, está em aberto aí para vocês. Eu gostaria de registrar aqui, conselheiro, também a presença do nosso presidente Pedro Afonso Gomes, está em trânsito, voltando de um compromisso na Universidade de São Caetano do Sul, e o conselheiro Haroldo Silva tem uma contribuição a fazer nesse momento. Haroldo? Bom, Carlinhos, estou aqui prestigiando aí, não são todos os eventos que a gente conseguiu, mas esse aqui eu separei um momento para prestigiar você e a Nancy. Parabéns aí pelas iniciativas. Eu nunca me envolvi muito nesse tema da agenda de Francisco, e claro, eu tenho uma dúvida que é muito simples de você resolver. Quem é Clara, né? O Francisco, a gente evidentemente sabe quem é. Então, quem é Clara? Mas antes de você responder quem é a Clara nesse sentido, olha, Carlinhos, esse momento que o país enfrenta, eu acho que é um dos temas mais importantes que a gente pode tocar no nosso Conselho Regional de Economia. A gente precisa voltar a pensar que a economia, antes de mais nada, é uma ciência moral. Hoje eu estava numa aula relacionada ao doutorado, a gente voltou a observar aqui esse cara aqui, o tal do Adam Smith, né? Mas não no livro mais conhecido dele, que é a Riqueza das Nações, e sim no que é a Teoria dos Sentimentos Morais. Antes de mais nada, acho que a nossa professora tem que se preocupar também com os outros, né? Não é só com o crescimento econômico que possa nos beneficiar, e sim o crescimento econômico inclusivo. Então, eu acho que o teu papel nesse processo é fundamental. E te dou parabéns. Você, assim como a Nancy mencionou, tem um papel de liderança importante, serve de exemplo para muitos dos colegas. Então, bacana, conte conosco aí. Parabéns pela empreitada e pela agenda bonita que você colocou aí para a gente compreender. Essa é a minha fala, tá bom? Bom, obrigado, Haroldo. Obrigado pelas palavras. A gente sabe, a gente já tem uma história aí no Conselho de Luta, né? E comungamos com várias ideias também similares. E com relação a Francisco e Clara, né? O Papa Francisco, quando fez essa proposta, ele via com a sociedade hoje cada vez mais preza o individualismo, o consumismo excessivo, e ele vê uma maneira e por outro lado você vê uma miséria se ampliando cada vez mais. E aí teve essa percepção, escreveu, né, um livro, chamou algumas pessoas, né, tanto que chamou o Nobel, né, Joseph Stiglitz, para ser um
sou o coordenador mundial, e para fortalecer essa questão do consumo, essa questão da exclusão social, a questão da ecologia também, que ela é importante, tudo isso é abordado, os bens comuns, a questão da potência e economia como serviço da vida, não como algo de você somente explorar de uma maneira o outro e trazer um benefício também. Você está utilizando um serviço do outro, mas você tem que trazer uma contrapartida na qual essa outra pessoa possa também ser beneficiada, né? E, sem dúvida alguma, e a responsabilidade social, só complementando a sua outra questão, ela é importante e está sendo relevante agora nessa questão, cuja você vê a ampliação da pobreza e da exclusão das pessoas, de forma que você, principalmente com essa questão da pandemia, para você recuperar parte dessa sociedade, você tem que fazer um grande trabalho para você resgatar essas pessoas, né? Porque muitas vezes você está andando, principalmente na região do Conselho, ali no centro da cidade, onde você vê vários moradores de rua, às vezes com famílias, né? Você fala, nossa, mas como que a gente vai resgatar essa pessoa de novo? É só dando emprego, dando condições de ela sobreviver, às vezes ela tem que ter apoio psicológico, né? Porque às vezes a pessoa está em situação na qual ela não... E isso daí, enquanto economista, que é uma ciência social, né? A gente não somos só cabeça de planilha. A gente também tem que olhar a sociedade também. A gente vê aquele número, mas aquele número é uma pessoa que está atrás do número. E isso daí a gente tem que trazer de volta e olhar com mais cautela. Obrigado, Efraim. Eu que agradeço, Carlinhos. Ô, Carlinhos, Júlio, posso fazer aí uma... Claro, Valdir, por favor. Bom, dar o parabéns, né? Carlinhos, aí, a Nancy, pelo programa, né? E eu entendo importante, né? Muito importante. Isso, estão de parabéns. De outro lado, eu apenas gostaria de ver nessa comissão um pouco o recorte, né? Um tipo de recorte. Eu acho que a Nancy também trabalha também muito bem esse assunto, o Carlinhos também trata... era o recorte de gênero, né? Nessa economia solidária, de inclusão, que eu lembro do Paul Singer, na PUC de São Paulo, né? Trabalhava muito bem esse tema. Mas o recorte, por exemplo, da questão de gênero, aí eu estou pensando na mulher, e a questão do recorte racial, né? Já que, né, você tem, no caso da mulher, 57% hoje nos bancos universitários, nos cursos superiores, são mulheres, isso é uma realidade. Mas a participação da mulher negra, ela chega a 4%, entende? E, de outro lado, esse recorte também racial, né, que a gente observa e que vem ganhando hoje um destaque, né, vem se resgatando esse déficit que nós temos, tanto no que diz respeito à própria mulher, mas também à população negra, né, aos negros em geral. Mas é um pouco isso que eu queria colocar, mas dar o parabéns a essa comissão, né? E espero também dar todo o apoio, né? Todo o apoio aí que for possível, entende, Carlinhos, você, Nancy, né? Dar todo o apoio a vocês, porque está de parabéns o Corecon também por criação desta comissão, né? E o Carlinhos, na coordenação, tem uma experiência que ele traz também do próprio sistema como um todo, né? Do sistema federal. Mas era isso só, tá? Mas, mais uma vez, parabéns a vocês. Né?
Tá bom, obrigado, Valdir, obrigado pelas palavras. Sem dúvida alguma, esse recorte, análise, ou seja, nós coletamos os dados, fazer uma pesquisa e estamos divulgando. Isso aí é importante. Eu trabalho, né, com informação, principalmente na área de serviços, mas dá para você também trazer um recorte social, de gênero, de raça. Isso daí tudo é possível e vai incrementar também o serviço e a atividade nossa, né? A partir do momento que eu fizer uma atividade, não vai ser só o Fórum de Responsabilidade Social, vai ser também a Comissão de Mulheres vai ser beneficiada, a Comissão Afrodescendentes também vai ser beneficiada, enfim, várias outras comissões em conjunto, a partir dessas análises de dados que é possível você realizar. Eu até me coloco, eu vou estar fazendo isso futuramente, e a gente vai estar organizando uma coisa para fazer uma divulgação, né? A gente pode fazer uma divulgação até em conjunto com outros fóruns, que isso daí fica até interessante. É uma boa ideia. Obrigado, pela ideia. O delegado Sérgio Roberto também havia pedido a palavra. Delegado? Sérgio. Bom, deixa eu tentar trazer uma contribuição aí para o debate. Primeiro, eu queria dizer para o Haroldo que a economia de Clara e Francisco, né? Francisco não é o Papa, o Francisco é São Francisco de Assis, né? E a Clara é Santa Clara. Isso aí surgiu por conta da questão de gênero, né? Então, então surgiu a economia de Francisco e Clara para poder responder essa questão. Já que estou falando de economia de Francisco e Clara, nós criamos aqui em Santos um núcleo, né? Um dos artífices, nós tivemos 2 pessoas que contribuíram muito para criar o núcleo de Francisco e Clara aqui na Baixada. Foi o professor Dalmor, né? Nosso economista, e o Sérgio Storch, que faleceu recentemente. Eu sei que ele é amigo de algumas pessoas aqui, inclusive do nosso presidente. Eles estiveram aqui, nós criamos aqui um núcleo de Francisco e Clara. Eu recomendaria, né, a quem se interessar para conhecer um pouquinho mais, né, que lesse, né, a carta, né, a carta da encíclica Laudato Si, que foi publicada pelo Papa Francisco. É uma das coisas mais lindas que eu já li. É maravilhosa. E eu não sou católico, né? Eu não sou espírita, me considero espiritualista, mas não professo nenhuma religião, né? E esse movimento do Papa, ele também não é só católico. Então, é um movimento, né, interreligioso que conta com várias religiões apoiando, né? Já se encontraram lá no Vaticano várias vezes. Nós fizemos encontro aqui interreligioso aqui em Santos também. Foi um encontro muito, muito interessante. E como o Carlinhos falou, quer dizer, a economia de Francisco e Clara tem uma forte defesa da questão do meio ambiente, né? E uma mudança de lógica, né, da economia, né, em que o ser humano passa a ser o centro, né, o foco das atenções, né? Então, é um pouco isso que eu queria trazer para vocês. E, com relação à economia solidária, eu participo aqui em Santos do Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista, né, que tem várias ações aqui, não só na cidade, mas também pelo litoral aqui da Baixada, né? Tem agricultura familiar, tem várias cooperativas de trabalho, e também do Fórum Paulista de Economia Solidária. E nós estamos, no momento agora, organizando a 6ª plenária de Economia Solidária, a 6ª plenária nacional de Economia Solidária. Então, todos os estados brasileiros estão discutindo, né, dentro dos fóruns de Economia Solidária, os temas fundamentais para a discussão nessa 6ª plenária, né? Eu posso até disponibilizar para vocês esse documento, né, que eu acho que é um documento bastante interessante, né, que ele aborda
ele aborda diversas questões da economia solidária. Uma questão muito importante nesse momento é que existem alguns desvios da economia solidária, né? Por exemplo, nós temos nesse momento no Congresso Nacional um projeto de lei, né, que subordina todo o recurso da economia solidária a duas organizações, que é a organização, a OCB, né, que é a Organização das Cooperativas do Brasil, e a Unicopas, que é a União Nacional das Organizações Cooperativas Solidárias. E, na verdade, são duas instituições que congregam, na verdade, grandes cooperativas que não respeitam os princípios da economia solidária. Na verdade, são grandes empresas, né, no formato de cooperativas, né? Então, tem todo um movimento hoje de todos os fóruns do Brasil, né? O foco dessa plenária é importante porque é resgatar que a economia solidária ela se dá de forma participativa e colaborativa com todas as pessoas que participam efetivamente dos programas e dos empreendimentos solidários, né? Então, eu posso disponibilizar depois para vocês esse material, porque ele é muito rico. E um grande esforço que nós estamos fazendo nesse momento é que as pessoas compreendam que a economia solidária ela não é só assistência social e muito menos assistencialismo, né? Acho que ainda tem muito essa visão de que a economia solidária é para empreendimentos pequenos, para gerar renda, né? E a economia solidária não é isso. Quer dizer, nós temos exemplos pelo mundo afora de grandes empresas, né, cooperativas que funcionam no modelo de autogestão, né? Então, a grande discussão dessa sexta plenária é a gente conseguir trazer, né, a economia solidária como uma possibilidade de modelo econômico, né? Não só para pequenos e microempreendimentos, mas para empreendimentos maiores, né? Então, é um pouco isso que eu queria trazer para vocês, né, essa perspectiva da economia solidária, e que ela se encontra, né, com a economia de Francisco e Clara, né? Então, nós temos feito muitos encontros juntos, né? Porque a filosofia, a maneira de atuar é muito similar. E outra coisa que é bastante interessante, que a gente tem estudado, hoje a gente vive uma adjetivação da economia. Então, tem a economia circular, economia criativa, economia cooperativa. E quando você pega todas essas adjetivações da economia, você encontra dentro da economia solidária há muitos anos, né? A economia solidária pratica a solidariedade, mas também o cooperativismo, a questão do meio ambiente, a economia circular, todas elas estão dentro da economia solidária. Então, é um pouco isso que eu queria trazer, né? O debate atual da questão da economia solidária e colocar à disposição, né? Com relação ao prêmio, né? Esse prêmio é muito bem-vindo, né? O prêmio Paul Singer. Quando surgiu o prêmio, eu fui dialogar com as cooperativas, né? As cooperativas não, desculpa, com os fóruns. E o que a gente detectou? Por que eu fui falar com os fóruns? Porque é um fórum que estão os empreendimentos solidários, né? São os fóruns que têm o cadastro dos empreendimentos solidários junto com o Ministério da Agricultura, né? O governo do Estado. Então, eles identificam esses empreendimentos. E aí, um dos grandes problemas que a gente tem é que a economia solidária, nós temos, na USP, nós temos uma unidade que estuda a economia solidária. Nós temos na Unifesp, nós temos em várias universidades, na UFABC, nós temos várias universidades, nós temos nenhuma delas está dentro do curso de economia, né? Então, é muito importante porque para os economistas se aproximarem, né? Então, uma das questões é essa, a dificuldade que a gente vai ter é porque, pelo menos aqui na Baixada e no estado de São Paulo, a gente discutiu com algumas faculdades, inclusive o Fernando, que é o nosso delegado regional do ABC, dialoga com as universidades do ABC, também não encontrou, né? Então, nós temos uma dificuldade que é essa, que talvez a gente tenha que fazer parcerias com outras universidades
para poder trazer essa questão, né, esse diálogo da economia solidária para dentro das faculdades de economia. É um pouco isso. Desculpe se eu falei demais, mas é uma boa oportunidade para falar sobre esse assunto. Eu acho que estou à disposição aí, Carlinhos, tá, para contribuir. Tá bom. Muito obrigado, Sérgio. Realmente, o senhor já esclareceu seus esclarecimentos, sua contribuição. Você já está convocado para participar do fórum. Já um dos membros do fórum você já está convocado. Muito obrigado. A conselheira Nancy Gorgulho também tem um apontamento. Conselheira? Eu ia falar que o Haroldo fez uma pergunta da Clara, da economia de Francisco e Clara, eu ia falar, mas o Sérgio já esclareceu. Mas, Haroldo, se melhorar um pouquinho mais, São Francisco de Assis, que era de Assis, era de família tradicionalíssima, muito rico, muito rico, muito rico, abriu mão de tudo. Parece que ele era namorado da Santa Clara, ou eram amigos da Clara, né? E a Clara resolveu aderir à proposta de Francisco. E eles fundaram uma comunidade porciúncula, que chama. O Pedro Afonso é teólogo, ele pode até esclarecer melhor. E eles foram em prol da pessoa. E essa economia de Francisco, do Papa Francisco, tem 10 princípios, vamos dizer assim. É o ser humano integral, a ecologia, a interligação do homem com a natureza, com a terra, tudo para o bem comum. Acho meio utópico no atual estágio do capitalismo. Muito obrigado, conselheira. Agora temos a palavra do nosso presidente Pedro Afonso Gomes. Presidente. Obrigado a vocês. Eu acabei, como disse o Júlio, indo falar com os alunos do curso de Ciências Econômicas da Universidade de São Caetano do Sul, e assim que terminei, já no carro, vinha ouvindo as colocações, peguei um finalzinho da Nancy, peguei um pouquinho do Carlos Eduardo, e quero parabenizar os dois por essas iniciativas. E do ponto de vista institucional, não só da atualidade, que muitos falaram da atualidade, eu quero lembrar que a questão da mulher ela está presente na profissão do economista desde o início dela. Quando o Sindicato dos Economistas foi fundado, que é a entidade mais antiga da categoria, e no dia 11 de janeiro de 1935, eles pediram imediatamente o reconhecimento do sindicato como órgão representativo da profissão. E isso se dava no estado de São Paulo, não existia Ministério do Trabalho nessa época, Getúlio Vargas criou depois. Então, o funcionário lá, o chefe, isso nós temos registros no sindicato, né? O funcionário disse assim, mas a profissão de vocês não pode ser economista, tem que ser economiário. Ia ser esse o nome, economiários. Aí alguém falou assim, mas, senhor, e se depois nós tivermos mulheres, que no primeiro grupo não tinha, e se depois nós tivermos mulheres como economistas, como é que nós vamos chamar? Vamos fazer distinção? Economiários e economiárias? Fica economistas que a gente está propondo. E foi assim que a profissão é unissex, vamos chamar assim. Ou seja, a denominação não é nem com O nem com A, é com A representando os dois. E nem com E. E nem com E. Economistas. E nem com X, né, Nancy? Nem com X. Agora, hoje a gente observa a maioria das universidades, primeiro, a maioria é de mulheres hoje, cursando o curso de economia. Portanto, daqui a alguns anos vai ser maioria na categoria. No Corecon São Paulo ainda não é, chega a menos de 1/3 de todos os economistas, mas vai chegar. Além do que, as mulheres normalmente são as melhores alunas das turmas, costumeiramente. Então, também tem uma vantagem profissional muito grande. Então, o papel da Comissão da Mulher é absolutamente essencial, afinado com o passado e o presente e o futuro da categoria. Assim como é também o Fórum de
responsabilidade social. Porque os mesmos economistas que fundaram o sindicato, em 1935, foram aqueles que brigaram para haver aí a legislação do economista, de 1951. E o discurso de posse do primeiro presidente do Corecon, o economista Birajara Dibzogaib, que foi em novembro de 1953, ele já dizia que uma das funções, isso está na lei, uma das funções do economista, uma das atividades em favor da sociedade, é garantir que haja melhor a criação de renda, criação de riqueza e distribuição disso. Porque nós que somos economistas sabemos que a acumulação de renda e de receita, de renda e de riqueza, ela não propicia o avanço da economia. Ao contrário, ela atrofia a economia, porque a economia é movida por consumo. E o consumo não é interessante que haja uma concentração, porque aqueles que concentram demais não consomem. Mas se você consegue distribuir, você consegue ter um consumo maior. E isso faz girar toda a economia, né? Então, a parte... Até a parte distributiva, né, Pedro? Distributiva. É claro que nunca vai haver igualitária, a gente sabe disso. Mesmo citando tanto Francisco e Clara, a Clara, padroeira da televisão, viu, Sérgio? Se você não sabe, vai ficar sabendo. Padroeira da televisão. Então, se quiserem, eu conto por quê. Mas o que nós temos durante, inclusive, a doutrina social da igreja, nós não estamos discutindo igreja, nós só estamos citando algo que está próximo da economia. Ela propaga o solidarismo, condenando tanto os erros do comunismo como os erros do capitalismo. O sistema é o solidarismo. Então, ele se baseia também nessa questão de Francisco e Clara, ou seja, dar a quem precisa e não acumular, porque a acumulação não tem nada a ver com a humanidade. Foi uma criação para atrapalhar a vida da humanidade. E, com isso, nós não estamos contra os ricos, nós simplesmente mostramos que o caminho não é este, né? E, por isso, nós, economistas, vamos trabalhar profissionalmente, porque, olha só, gente, o que tem de trabalho para o economista no terceiro setor, ou seja, no setor que cuida da responsabilidade social, é muito grande. Avaliar, por exemplo, se um projeto de uma entidade ela vai propiciar maior ou menor benefício, ou seja, uma avaliação econômica e social de um projeto, ele dá uma enorme diferença na hora da destinação de verba. Porque imagine uma grande multinacional, uma grande empresa tipo o Volkswagen, que tem que destinar um valor que quer destinar um valor para uma entidade social. Ela vai ter dois projetos. Um projeto custa 500, o outro custa 500. O que ela vai fazer? Ela vai avaliar o impacto social e econômico que é dado por cada um desses projetos. Porque ela não pode dar R$500 para os R$500 continuarem sendo 500 mil. 500 mil né? Ela precisa que esses 500 mil se multipliquem. Então, por exemplo, a ajuda com as microfinanças, né? As empresas de microfinanças, os bancos populares, etc., que multiplicam a renda dos mais pobres pela concessão de valores pequenos, mas que são suficientes para ele comprar o que ele precisa, trabalhar, etc., são coisas fundamentais. E o Corecon São Paulo, como entidade pública da profissão e também com responsabilidade social, que a lei já impõe ao Corecon, nós temos que estar juntos nessas duas coisas. A valorização da mulher, e especialmente da mulher economista, e a valorização desse trabalho social que faz parte da nossa vida. A nossa vida não é fazer planilha, a nossa vida não é acumular, a nossa vida econômica considera, evidentemente, a produção, a circulação, mas também considera o bem-estar das pessoas. É para isso que a economia existe. Obrigado. Isso. Obrigado, viu? Obrigado. Já me manifestei. Conselheiro Carlos Eduardo, algum comentário final? Primeiro, agradecer o espaço, né? O espaço que foi dado aqui hoje foi muito bom. Hoje eu só coloquei as diretrizes, né, do Fórum de Responsabilidade Social e acabou gerando até um pequeno debate que foi algo que é sempre positivo.
ou seja, sinal que é interessante, né? Ou seja, vamos trazer mais coisas mais interessantes ainda para fortalecer o nosso conselho, fortalecer a nossa sociedade, né? Trazer resposta a nível da nossa sociedade. Esse que é o Fórum Responsabilidade Social tem. Agradeço você, Júlio, os funcionários aí do conselho aí que também possibilitaram essa questão, a apresentação, os convidados, as pessoas que estão assistindo aí todos, ao vivo e futuramente que vão estar assistindo no YouTube também. E quem quiser participar, só entrar em contato com o conselho, e, enfim, a gente vai estar fazendo vários convites aí para vocês estarem participando do Fórum de Responsabilidade Social. Obrigado. Perfeito, conselheiro Carlos Eduardo Júnior. Muito obrigado pela excelente exposição, um tema tão relevante também para a economia. Agradeço a todos os ouvintes, os espectadores, como bem lembrou o conselheiro Carlos, que estão aqui ao vivo no Zoom e que assistirão também futuramente na TV Economista. Um forte abraço a todos e uma excelente noite. Muito obrigado, Carlos Eduardo, muito obrigado, Nancy, e a todos presentes.